e a gente estava falando sobre transtornos de ansiedade, porque muitas vezes a gente acha que transtorno de ansiedade é uma coisa só. Não, mas existem vários tipos de transtornos de ansiedade. E quando a gente vai fazer um relatório, um diagnóstico, quando a gente tem que dar um laudo, a gente precisa entender do que se trata. A gente tem que estar afiado, inclusive para poder conversar com o psiquiatra do sujeito. Às vezes, o psiquiatra vai perguntar para a gente o que você acha? O que você acha que ele tem? Por quê? O psicólogo costuma atender mais vezes o paciente que o psiquiatra, né? Então, às vezes, ele vem consultar. É importantíssimo que a gente saiba fazer um diagnóstico bem feito, eu sempre falo isso, é importantíssimo. E para quê que a gente deve fazer um diagnóstico bem feito? Para dar esse diagnóstico e o sujeito sair por aí dress to kill, vestido para matar, eu tenho isso. Não, não é para isso. É para a gente poder desenhar, entender o caso e traçar estratégias de tratamento. É para isso que a gente tem que fazer um bom diagnóstico. É para isso. Porque eu diria que toda doença mental ela é uma construção histórica, assim como a depressão, né, Celi? É uma construção histórica. Então, a importância de fazer um diagnóstico bem feito, de saber do que a gente está falando, sabe? Isso é fundamental, está potente na clínica, é isso, né? Então, a gente começou a falar dos transtornos de ansiedade. A gente fez lá no nosso primeiro encontro, a gente falou do transtorno de ansiedade de separação, depois a gente falou do mutismo seletivo, que é um tipo de transtorno de ansiedade, não é? Um tipo de transtorno de ansiedade. E hoje a gente vai falar das fobias específicas, que é totalmente diferente de um transtorno de pânico, de uma crise de pânico, né? Então, a fobia específica é um tipo de transtorno de ansiedade, tá bem? É um tipo de transtorno de ansiedade. E o que significa? Quais são os critérios diagnósticos para a gente dizer, esse sujeito tem uma fobia específica? Primeiramente, o medo ou ansiedade, eu já falei para vocês que ansiedade é medo diluído. Então, dependendo do grau, né? E quando a gente vai tratar qualquer processo ansioso, a gente precisa saber o sujeito tem medo do quê? A sorte é que na fobia específica, o objeto é bem marcado, é mais simples. É mais simples até você trabalhar com a fobia específica do que propriamente com transtorno de pânico ou com ansiedade generalizada, que o sujeito tem um medo diluído, difuso, né? Então, é muito mais fácil quando é uma fobia específica. Então, aqui, nesse caso, quais são os critérios diagnósticos? Primeiro, o medo ou ansiedade acentuados acerca de um objeto ou situação. Tem um objeto definido, que pode ser medo de altura, medo de tomar injeção, medo de animal, medo de ver sangue. Tem como característica durar por, no mínimo, 6 meses. A gente faz o diagnóstico de fobia específica quando ela dura, no mínimo, 6 meses. O objeto... importante, em crianças, o medo ou a ansiedade pode ser expresso por choro, ataque de raiva, imobilidade ou aquele comportamento de agarrar-se. Quando ela agarra na saia da mãe, aquilo é um pavor. A criança, aí volto a dizer, a criança precisa ser ouvida. A criança precisa ser ouvida. Às vezes, ela tem uma fobia específica que precisa ser considerada e tratada e respeitada. Antes dos 3 anos de idade, o hipocampo ele ainda não está formado completamente, ou na verdade, ele está formado completamente, mas ele é um lugar muito ocupado com novas aprendizagens,
pela passagem da memória. Então, ele amadurece mais tarde, enquanto a amígdala, que é o lugar da ansiedade, dos medos, né? Lá onde moram as emoções de medo, de ansiedade, como no caso aqui da fobia específica, ele está muito mais inteiro que o hipocampo, propriamente dito. Então, uma criança pode ter um trauma qualquer, com um animal qualquer, com uma questão qualquer, e ter isso emocionalmente impresso e ela não lembrar-se do que aconteceu. Então, às vezes, as fobias específicas elas estão vinculadas às questões anteriores aos 3 anos de idade. O sujeito não sabe o porquê, mas sabe que tem medo daquele troço. Pensem aí, se vocês têm alguma fobia específica e se sabem o motivo. Claro, você foi mordido por um cachorro. Eu tenho fobia, então você provavelmente, eu não tenho não, tá? Você provavelmente vai desenvolver uma fobia de cachorro, mas por uma questão específica. Eu fui mordida por cachorro e aí eu generalizo. Eu tenho medo de todos os cachorros. Isso é uma fobia específica, que tem um tratamento específico, tá? Então, o objeto ou a situação fóbica quase que invariavelmente provoca uma resposta imediata. Ou seja, né? Então, o objeto ou situação fóbica é ativamente evitado. A pessoa quer evitar o tempo inteiro, né? Ou suportado com intenso sofrimento. Exemplo, pessoas que têm fobia de elevador. Então, o medo ou ansiedade ou esquiva é persistente. Esquiva é quando você evita o troço, né? Vou me esquivar, eu não vou. Não vou nem começar a pensar, tem que escada, não vou. Tem elevador, não vou. Viagem de avião, tenho medo de avião. Isso é uma fobia específica. Tá bem? Então, esse medo é persistente, né? Já falei, dura 6 meses. E causa sofrimento clinicamente significativo ou prejuízo no funcionamento social, profissional ou em outras áreas importantes da vida do sujeito. Já falei para vocês o seguinte: quando é que é um transtorno? Quando a coisa vira um transtorno? Quando começa a atrapalhar o sujeito ou quem está perto dele. Agora, eu tenho medo de altura. Isso é uma fobia específica? Não necessariamente, porque não me atrapalha. Eu consigo pegar o avião, eu ando de elevador, eu me debruço, se for o caso. Então, eu tenho medo de altura, mas esse medo não é uma fobia específica. A fobia se caracteriza por um medo exacerbado. Eu sou fóbico, quer dizer, eu tenho um medo exagerado. E é um medo descontextualizado. Por exemplo, quem tem fobia de barata, né? Barata. O que a barata pode fazer? A barata é um bicho desse tamanhozinho, né? Que não pode fazer nada. Você pode até ter nojo de barata. Agora, medo, o que a barata pode te fazer? Então, quando você quando essa ansiedade exagerada ou medo exagerado, a gente chama de fobia. Quando é só uma coisinha que não te atrapalha a vida, não pode ser chamada de fobia, é só medo, que é uma emoção natural. Tá? Então, dar nome aos bois é importantíssimo, né? Só pode ser caracterizado por fobia se dura mais de 6 meses, se atrapalha a vida do sujeito. A perturbação não é mais bem explicada pelos sintomas de outros transtornos. Por exemplo, com situações de pânico ou agorafobia. Já falei, a gente vai falar sobre esse transtorno na próxima aula. Então, a agorafobia é o medo de lugares fechados. A fobia específica
São esses medos aí que eu falei para vocês, de animais, de questões ambientais, tá bem? Medo de chuva, de trovoada, não tem isso? De trovoada, de raio. Às vezes, o sujeito sofre uma situação traumática qualquer que não tem a ver com o objeto fóbico em si. Por exemplo, a galinha ou o sapo, mas na cena do trauma, pode haver uma galinha ou um sapo, ou o desenho de um sapo, ou uma galinha pintada de um, e a pessoa associa aquele sofrimento psíquico, aquela questão traumática, a um objeto específico. Isso é importantíssimo a gente sacar, ficar ligado, né? Ficar ligado nisso, porque, volto a dizer, todo trauma tem uma história, todo sintoma tem uma história por trás, saca? Vocês sacam isso? É isso. Às vezes, na cena, havia alguma coisa, uma buzina, então o sujeito fica com medo daquela coisa, porque a cena em que ele estava sofrendo um trauma qualquer tinha associação com um bicho, com um negócio qualquer. Gisele, você levantou a mão, meu amor? Adriana, te fazer uma pergunta rápida. A pessoa pode vir a desenvolver uma fobia específica já na idade adulta? Sim. Ou isso está mais relacionado à infância? Por exemplo, de repente ela começa a sentir uma fobia específica de alguma coisa que não tinha antes. Isso é comum? Pode. Por exemplo, vamos lá. Ela passou por um estresse pós-traumático qualquer, né? Ela está num estresse pós-traumático, ela passou por um trauma qualquer. Vamos lá. Ela sofreu um acidente de automóvel e, nesse acidente de automóvel, ela ouviu o barulho da buzina. Ela pode desenvolver um horror, né, à buzina, por exemplo. Ou ela estava no mesmo acidente, tinha um cachorro passando na frente. Então, ela pode desenvolver uma fobia específica de cachorro. Entende? Pode ser. Mas, então, entender isso é fundamental para a gente entender os esquemas, para entender o funcionamento mental, o medo das pessoas e respeitar mais que isso. Porque, às vezes, você fala, ai, que bobagem. Gente, não é uma bobagem. Olha o quanto é interessante entender essa profundidade. Olha como a terapia do esquema ela verticaliza esse entendimento, né? Ela deixa a coisa mais profunda. Né? A gente começa a entender melhor e a gente vai tratar da causa do troço. Isso. Né? Então, é bem comum que os indivíduos tenham múltiplas fobias específicas, tá bem? Então, ele pode ter fobias porque pode ter como comorbidade, ou seja, um transtorno que anda juntinho ali, outros transtornos de ansiedade. Então, ele pode ter fobia específica de avião, rato e periquito, e pode ter um transtorno de ansiedade generalizada. A gente tem que fazer os dois diagnósticos, tá bem? Não é uma coisa ou outra, a gente tem que fazer os dois. Agora, é curioso e preocupante, porque há um risco de suicídio alto. Olha isso, que a gente nem considera muito, né? Mas indivíduos com fobia específica têm até 60% mais probabilidade de fazer uma tentativa de suicídio do que indivíduos sem esse diagnóstico. Tá? Mas o que o DSM-5 diz para a gente, né? Que é bem completo no que se refere a essas questões estatísticas, né? É que a provável alta taxa de suicídio
pode ser referida, ser relacionada às comorbidades com transtornos de personalidade e outros transtornos de ansiedade. Ou seja, o sujeito ele tem outras questões e tem também uma fobia específica. E isso pode levar à tentativa de suicídio. Olha como é importante entender o diagnóstico para a gente poder tratar, não é? Vocês concordam com isso? Para mim, o diagnóstico só serve para isso, para a gente traçar uma linha de entendimento do caso e de tratamento. E depois, para poder falar bem sobre o caso que a gente tem, né? Porque geralmente a gente tem uma equipe multidisciplinar. A gente precisa conversar com o psiquiatra, precisa dar esse retorno. Não é isso? Então, é isso.